Aleluia, glória a Deus. 1 Samuel, capítulo de número 10, versículo 1 a 6, irmãos. Ou melhor, versículo 6. Aleluia. Vamos ler apenas o 6, irmão, diretamente, para a gente poder ganhar tempo. Os que acharam, digam amém, meus amados. O Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e tu serás mudado em outro homem. Amém, meus amados? Glória a Deus. Senhor, mais uma vez nós estamos na tua presença. Eis aqui o teu povo, Senhor, iniciando esta série de ensinamentos da tua palavra sobre as ações do Espírito Santo. O Senhor tem me levado, ó Deus, para esse assunto, meu Senhor, com a tua igreja. E eu creio que o Senhor não fala em vão. O Senhor tem algo para falar com o teu povo e com a tua igreja. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus, para a glória de Deus. E a igreja diz amém, meus amados. Pode se assentar, meus queridos. Meus irmãos, é bem verdade que terça-feira que vem nós vamos ter o trabalho aqui com as irmãs, mas na outra terça-feira nós retomamos esta série de estudos bíblicos. Posso ouvir um amém, queridos? E nós temos colocado lá na rede social. Os irmãos podem compartilhar, convidar algumas pessoas para estar aqui. Irmãos, nós lemos esse texto aqui de 1 Samuel capítulo 10, versículos 1 a 6, que fala-nos sobre a história de um homem chamado Saul. E é bem verdade, irmãos, é bem verdade que o assunto é muito abrangente, mas eu precisava de um princípio, eu precisava aqui de um ponto de partida. Vou até pedir para o irmão Ismael se ele pode colocar aqui o microfone aqui para a gente, para deixar no jeito, para um dos obreiros me ajudar com a leitura. Obrigado, irmão Ismael. E eu precisava aqui, meus irmãos, de um pano de fundo para iniciar esse assunto. E esse assunto, na verdade, como eu falei aos irmãos, esse estudo fala sobre as ações do Espírito Santo. É um assunto muito abrangente. O Espírito Santo agindo na nossa vida pessoal, o Espírito Santo agindo no nosso ministério, o Espírito Santo agindo na igreja. Obrigado, irmão Adalberto. O Espírito Santo agindo na nossa família. Então nós temos hoje, vamos iniciar com o Espírito Santo agindo na nossa vida pessoal. Quando nós lemos esse texto, todos sabem muito bem, esse texto fala sobre a escolha de Saul como rei de Israel. Após, meus irmãos, o povo ter pedido um rei, isso está lá em 1 Samuel 8, 4 a 7, eu não vou ler para a gente poder ganhar tempo, mas quando você lê 1 Samuel capítulo 8, versículo 4 a 7, os irmãos vão perceber que ali Israel estava vivendo um momento de crise, esfriamento espiritual, e Israel solicitou para Samuel um rei. Samuel ficou extremamente chateado, muito triste, porque até aquele momento os irmãos sabem que a forma de governo era chamada teocracia. Gostaria que os irmãos repetissem para ficar guardado. Digam comigo, teocracia. Então, teocracia é o quê? É o governo sendo feito por Deus. Democracia é o governo do povo. Monarquia é o governo de um rei. E teocracia é quando Deus está no comando. Deus estava no comando no sentido de que não havia um líder soberano assim, um homem, mas através dos juízes de Israel, Deus dirigiu o povo. Deus dava as leis para Samuel, e Samuel transmitia essas leis para o povo. E na verdade não era Samuel que estava no controle, mas era o próprio Deus que falava ao povo através de Samuel, como também falava através de todos os outros juízes. Mas o povo de Israel começou a observar as nações vizinhas e sentiu o desejo de ser como as nações vizinhas. Foi falar com Samuel, Samuel falou para eles: olha, vocês vão se decepcionar, porque eles vão colocar impostos em vocês, vão obrigar vocês a trabalhar forçadamente, vocês vão viver momentos de angústia, de sofrimento, mas mesmo assim eles insistiram em querer um rei. Samuel vai orar e fala com Deus: Senhor, eu fui rejeitado pelo povo, o povo me rejeitou,
E Deus fala para ele: na verdade, Samuel, o povo não te rejeitou a ti, mas rejeitou a mim. O povo me rejeitou, não quer que eu seja mais o líder deles e quer agora que um homem reine por eles. Então eu vou fazer conforme eles assim quiserem. Tudo isso que eu falei para vocês está no capítulo 8. Depois você leia na sua casa o capítulo 8 de 1 Samuel, você vai ver que história interessante. Mas daí, meus irmãos, Deus, Ele escolhe então um rei. E agora eu gostaria que algum dos obreiros desse 1 Samuel 9, 15 a 17, por favor. E depois o mesmo obreiro vai ler aqui o capítulo 10 e o versículo 1. Então, um dos nossos obreiros já está aqui no jeito, pastor Henrique. Irmãos, vejam que a escolha de Deus foi uma escolha baseada na revelação divina. Deus revelou, falou com Samuel, e através da revelação divina, Deus mostrou quem seria o rei. Pode ler, pastor, 9, 15 a 17. Porque o Senhor o revelara aos ouvidos de Samuel, um dia antes que Saul viesse, dizendo: amanhã, a estas horas, te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por capitão sobre o meu povo de Israel, e ele livrará o meu povo da mão dos filisteus, porque tenho olhado para o meu povo, porque o clamor chegou a mim. E quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe disse: eis aqui o homem de quem já tenho dito, este dominará sobre o meu povo. Amém? Pastor Henrique, leia para nós o capítulo 10, versículo 1, por favor. Esse capítulo 10, versículo 1, meus irmãos, vai falar sobre a unção de Samuel, propriamente dita, de Saul. Então tomou Samuel um vaso de azeite e o derramou sobre a cabeça e o beijou, e disse: porventura te não tem ungido o Senhor por capitão sobre a sua herdade? Amém, meus amados? Então Deus revelou a Samuel um dia antes que seria daquela forma. Deus usou a Samuel para ungir a Saul. E a história de Saul é uma história muito interessante. Ele é o típico exemplo de quem começa bem e termina mal, né? Não vamos falar aqui sobre Saul. Como eu falei para vocês, Saul é apenas um pano de fundo. A história de Saul é um pano de fundo. Aí você vai ver tudo o que aconteceu. Você vai ler o capítulo 9 quando chegar na sua casa, porque o crente tem que ter essa prática, irmão, de ler a Bíblia, né? A Bíblia, ela é a palavra de Deus. Então você chegando na tua casa, leia o capítulo 9. Capítulo 10 começa também com a unção de Saul. E o capítulo vem vindo, vem acontecendo. Quando chega no versículo 6, a narrativa bíblica fala algo interessante. A Bíblia diz: o Espírito do Senhor era uma promessa. Isso aqui Deus usando Samuel para falar com Saul. Depois que ele já estava ungido a rei. Isso aqui não era antes dele ser ungido. Aqui já era depois que ele estava ungido o rei. Então Samuel entrega uma palavra dizendo assim: o Espírito do Senhor se apossará ou se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e tu serás transformado ou mudado em outro homem. Amém, meus amados? Nós observamos que ele havia sido escolhido, ele havia sido ungido, mas ele não havia sido transformado. Vou repetir para você guardar bem. Ele havia sido ungido, ele havia sido escolhido, ou melhor, ele havia sido escolhido, ele havia sido ungido, mas não havia sido o quê? Transformado. Então ninguém se engane achando que uma escolha divina, ela é responsável por uma mudança total no comportamento, como também uma unção para uma finalidade, porque ele foi escolhido para uma finalidade, ele foi ungido para uma finalidade. Ele foi escolhido por quem? Por Deus, e Deus está falando que esta noite está escolhendo pessoas aqui para a sua glória. Ele foi ungido para quê? Para ser rei, uma função. Mas, embora sendo escolhido, embora sendo ungido, ele não havia sido transformado. E Samuel
entregou essa palavra dizendo para ele: olha, você está escolhido, você está ungido, mas agora tem alguma coisa ainda que vai acontecer. E ele disse: o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e será transformado em outro homem. Glória a Deus. Como fundo, pano de fundo para o nosso estudo aqui essa noite, irmãos, eu entendo que a grande verdade desse texto aqui, eu não vou ficar parado aqui, porque eu vou falar sobre as ações do Espírito Santo, primeiro em nossa vida pessoal, porque tem muitas pessoas que acham que o Espírito Santo, ele age só na igreja, ele age só no ministério, mas primeiramente, o Espírito Santo tem que agir em nossa vida pessoal, porque de nada adianta o Espírito Santo agir na igreja, agir no ministério, agir na família, se também na nossa vida pessoal ele não agir. Pode ver que Samuel foi direto no ponto, Samuel foi direto no assunto e disse: olha, Saul, você tem que ser transformado, o Espírito Santo vai entrar em você e vai transformar você, não na mesma pessoa, mas em outra pessoa. Eu creio que Deus vai transformar vidas através dessa palavra hoje. Eu creio no poder transformador. Quantos creem que o Espírito Santo transforma o homem? Transforma. Então, amados, essa transformação na vida de Saul ocorrera através do agir de quem? Do agir de quem? Do Espírito Santo. Na vida de Saul, o transformou. Durante um bom tempo da sua vida, Saul esteve bem. Depois Saul fez algumas coisas erradas, mas durante um grande período da sua vida, Saul fez tudo que era certo, porque ele estava com a vida transformada, e ele só caiu depois que ele não prestou mais atenção nas coisas de Deus. Mas a grande lição, meus irmãos, aqui é esta: que o Espírito Santo, ele quer trabalhar, ele quer agir na nossa vida pessoal. O Espírito Santo, ele quer trabalhar no nosso interior para promover uma transformação verdadeira, genuína em nossas vidas. E não importa quanto tempo você tenha de igreja, o Espírito Santo quer transformar a nossa vida. Não importa se você já é consagrado ao ministério, mas se ainda precisa uma transformação, eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. O Espírito de Deus está aqui para transformar a sua vida. Não importa se você tem uma chamada maravilhosa, mas é necessário uma transformação comportamental. Amém, igreja? Comportamental. Essa transformação comportamental, ela só acontece quando eu permito que o Espírito Santo domine a minha vida. Urabachandarras. E eu transformo a emoção em ação. Amém, irmãos? Fale comigo. Fale bem bonito. Precisamos transformar a emoção em ação. Amém, irmãos? Olhe bem, nós estamos há muitos e muitos anos na igreja e percebemos às vezes que alguns irmãos recebem uma graça poderosa de Deus em um congresso, em um culto, e daí na outra semana as coisas continuam da mesma maneira. Quem já percebeu isso alguma vez? Nós percebemos muito isso. E aí nós ficamos nos perguntando, por que é que um dia antes a pessoa recebeu a palavra, renovou os votos, chorou diante do altar. Eu já vi casos, irmão, de pessoas ser tão tomada por Deus no culto, ao ponto de ser praticamente arrebatada, não conseguir andar. Alguém tem que levar a pessoa até o banco. Daí na outra semana eu pensei, meu Deus, agora algo vai mudar drasticamente. E a gente perceber que as coisas continuarem exatamente da mesma maneira. E eu entrei em conflito comigo mesmo, há muito tempo atrás, perguntando o que era isso. E o Senhor falou comigo. E o Senhor me respondeu. Quando eu orei perguntando isso a Deus. Quantos creem que Deus responde quando nós oramos? O Senhor falou comigo, meu servo, não se assuste com o que Deus falou comigo. Eu vou passar para a igreja, aqui. Deus falou comigo, meu servo,
muitos dos que vão na frente receber oração, muitos dos que glorificam na frente, estão emocionados, mas não estão sendo transformados. Deus falou comigo categoricamente, porque uma verdadeira transformação, o toque do Espírito Santo, quando a pessoa é verdadeiramente tocada, as coisas começam a mudar. O comportamento é outro, o agir é outro. Então, às vezes a pessoa recebe aquela alegria, mas continua da mesma forma. É ruim? Não, é bom. Você se alegrou na presença de Deus. É ruim? Não, é maravilhoso. Você sentiu Deus na tua vida. Mas se aquilo não mudou alguma coisa de fato no seu comportamento, então aquilo que você vivenciou foi uma boa emoção. Amém, irmãos? Uma boa emoção, não é uma má emoção. Estou emocionado, então fiquei emocionado, chorei. É ruim? Não vou dizer que é ruim. Eu diria que é melhor se emocionar na presença de Deus do que se emocionar no mundo. Quem concorda comigo? Só que emoção é uma coisa, razão é outra. Por isso que Paulo falou que nós temos que apresentar um culto emocional ou racional? Racional. É o culto com o intelecto. É o Espírito Santo que faz eu chorar. É o Espírito Santo que no outro dia vai falar comigo: mude o teu comportamento. É o Espírito Santo que faz eu glorificar aqui. É o Espírito Santo que no outro dia vai dizer: o que você está fazendo não está certo. Esta palavra que você falou não está legal. Esse comportamento que você está tendo não está sendo aprovado. Eu sinto vontade de glorificar a Deus aqui nesse culto, irmãos. Então Deus está falando, irmão, que nós temos que parar de se enganar nós mesmos, achando que algumas lágrimas, alguns glórias a Deus e aleluia, tudo isso é muito bom, vai resolver o problema comportamental. Não. Resolve quando eu abro meu coração e digo: Espírito Santo, eu não te quero na minha vida só para me glorificar. Eu não te quero na minha vida só para me falar língua estranha. Eu não te quero na minha vida só para me chorar no culto. Uramarracheia. É muito forte o que Deus está falando aqui. Quem sente que é forte o que Deus está falando? Eu não te quero na minha vida só para mim pular de alegria. Eu não te quero na minha vida só para mim sapatear de alegria. Eu não te quero na minha vida só para mim dançar no Espírito. Eu não te quero na minha vida só para mim derramar meia dúzia de lágrimas de emoção. Eu te quero na minha vida para uma transformação na minha vida. Quando eu entendo isso, a minha vida começa a tomar uma nova dimensão. Então, meus amados, por que é que eu preciso de uma ação pessoal do Espírito Santo? Por que que esta ação pessoal? Eu estou sentindo algo de Deus, irmão, aqui. Deus está transformando vidas, viu, irmão? Está transformando. Eu estou pregando aqui, Deus está me revelando, viu? Vidas estão sendo transformadas pela palavra agora aqui nesse lugar. Uma ação pessoal é um agir direto, intrínseco, interior em cada um de nós. Por que que isto é necessário? Eu anotei 3 coisas, eu quero correr aqui, que eu quero trabalhar com vocês. Primeiramente, por que que essa ação pessoal do Espírito é necessária? Primeiramente porque desde o princípio nós fomos projetados para ser um templo do Espírito Santo. Nós somos, irmãos, um habitáculo. Nós somos um tabernáculo. Amém, irmãos? Nós somos um tabernáculo. Viu? Um tabernáculo. Se esse tabernáculo não é ocupado por um espírito, ele pode, vou falar pode, porque geralmente hoje a situação está tão complicada, porque existem pessoas que confundem o que nós falamos às vezes no altar. Então quero ser bem clássico. Se esse tabernáculo não está sendo ocupado pelo Espírito de Deus, ele
pode potencialmente ser ocupado por outro espírito. Pode. Vamos ler 1 Coríntios 6 e 19. Abra a sua Bíblia. 1 Coríntios 6 e 19. Algum dos obreiros me ajuda aqui rapidinho? E outro obreiro ache para mim Gênesis 1 e 7. Você vai ver para que nós fomos projetados. E quando nós fomos projetados, do que nós fomos cheios? Pode ler, pastor Henrique, por favor. 1 Coríntios 6 e 19. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Amém, meus irmãos? Por que nós precisamos de um agir pessoal do Espírito Santo? Porque o nosso corpo é um templo, é um santuário, é um habitáculo. Nós fomos projetados para ser templo de quem? Respondam para mim, templos de quem? Do Espírito Santo. O homem não foi projetado para ser templo do diabo. Não foi projetado para ser templo de espíritos imundos. Sabe por que não foi projetado? Porque quando Deus criou o homem, Gênesis 1 e 7, algum obreiro já deve estar na agulha aqui para ler, você vai ver qual foi o primeiro elemento que entrou no pulmão do homem. Primeiro elemento que entrou no pulmão do homem. Quem pode ler Gênesis 1 e 7? Pode ler, evangelista Marcos, por favor. 2,7, desculpa, irmão Marcos. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes, e houve fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Amém, meus amados? Obrigado, irmão Marcos. Quando Deus criou o homem, o primeiro elemento que Deus soprou sobre o homem foi o espírito de vida. Um espírito de vida, proveniente de Deus. Então o homem recebeu a essência de Deus. O homem recebeu a essência de Deus. Deus projetou o homem para ser templo do seu espírito. Mas, Isaías 59:2, a Bíblia fala que os nossos pecados fazem separação entre Deus e o homem. O pecado, quando entra na terra, ele muda a situação. E o Espírito Santo, ou melhor, o pecado, ele transforma aquilo que era para ser o templo do Espírito Santo em morada, até mesmo de espíritos imundos. Quando nós não deixamos o Espírito agir totalmente na nossa vida, nós corremos o risco de ser habitação também de espíritos malignos. Olha o que está em Mateus 12, 43 a 45. Abra a sua Bíblia, você vai ver o que Jesus estava falando. Quem pode ajudar na leitura, por favor? Mateus 12, 43 a 45. Pode ler, pastor Zé. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não encontra. Então diz: voltarei para minha casa de onde saí. E voltando, acha desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá a esta geração má. Amém, meus irmãos? Olha que texto forte. Jesus estava dizendo que quando o espírito imundo sai, ele fica, está na Bíblia, irmão, isso é doutrina bíblica. Isso é doutrina bíblica, do mundo espiritual. Ele sai e fica andando por lugares
áridos e ele não encontra descanso. A Bíblia fala que ele retorna e encontra uma casa. Agora, irmão, 44, volta aí no 44 para mim, por favor. Você vai observar comigo o estado que o espírito maligno encontra a casa que o espírito estava. Olha aqui, irmão, preste bem atenção. O Espírito Santo saiu. Olha como o Espírito Santo deixou a casa. Ó. O Espírito Santo saiu, porque a pessoa não valorizou a ação pessoal. Uramarras. Não deu valor, quer dizer, achava que o Espírito Santo não precisava agir na vida dela. Então, brincou tanto com as coisas de Deus, que o Espírito Santo fez o quê? Saiu. E aí aconteceu o seguinte, olha como o espírito maligno acha a casa depois que o Espírito Santo sai. É como ele acha, não estou falando como ele deixa. Não estou falando como ele deixa, estou falando como ele acha. Olha como ele acha. Desocupada, claro, não tem ninguém. Varrida e adornada. Sabe o que Jesus estava dizendo? O Espírito Santo, quando está na vida de alguém, ele varre, tira toda a sujeira para a glória de Deus. O Espírito Santo, quando está na vida de alguém, ele adorna. Já viu uma casa adornada? Quem já entrou numa casa adornada? Coisa bonita é quando você entra numa casa adornada, tem uma coisinha ali, a dona de casa deixa tudo arrumadinho, é um vasinho aqui, é uma coisinha ali, é tudo limpinho, tudo arrumadinho. A gente entra na casa e fala, mas que casa adornada, que casa bonita. Sabe por quê? O Espírito Santo, quando ele entra na vida de alguém, ele tira a sujeira e ele deixa a casa bonita para a glória do Espírito Santo de Deus. Alabaxanda Arábia. E quando o Espírito Santo de Deus, ele sai, ele não bagunça o que ele deixou pronto. Por isso que, olha aqui, quando alguém volta para Jesus, Deus usa um pregador e fala, a glória da segunda casa será o quê? Maior do que a primeira. Porque o Espírito Santo, quando saiu, ele não leva algumas coisas, porque ele deixou lá, arrumado. Ele tem a esperança de voltar. Alabachúria, fazer o trabalho, fazer a obra dele. Ele tem esperança. E aí Jesus Cristo falou assim, eis que estou à porta aí e bato. Se alguém abrir, não depende dele, depende de você. Quem está entendendo a revelação da palavra? Ele deixa a casa arrumada, porque a esperança é que alguém abra o coração e diga, eu te quero de volta, o Espírito Santo, na minha vida. Uramachandarabarras. E quando a pessoa diz, eu te quero de volta, Espírito Santo, na minha vida, o Espírito Santo de Deus, ele volta, só que quando ele volta, Alamai Dioshébia, quem pode levantar a mão e dar glória a Deus por essa palavra? Quando ele volta, a situação está diferente de quando ele deixou. Ele saiu, deixou a casa desocupada, mas ele volta e a casa está ainda ocupada, que o diabo não saiu, e ele chega para mandar o diabo embora. A alma diz assim, eu não consigo me libertar, mas eu quero. Se Deus me der uma chance, eu quero. Aí o Espírito Santo fala, então eu vou entrar no teu coração. A mensagem é pregada. Jesus chega com força e põe para fora Zé Pilintra, Exu Caveira, Tranca-Rua, Maria Padilha, Preto Velho, Quimbanda, Umbanda, Alabachura Marrai, e diz, sai daqui, Satanás, porque agora voltou a presença de Deus para essa casa. Voltou a presença de Deus para essa casa. Às vezes ele encontra a casa suja, mas ele arruma a casa. A casa está toda quebrada, mas ele arruma a casa. Porque o Espírito Santo, quando ele chega numa vida de uma pessoa, ele arruma a vida dessa pessoa. Quem aqui já foi arrumado pelo Espírito Santo? Eu já fui arrumado. E esta noite, enquanto eu estou pregando aqui, o Espírito Santo está arrumando a casa de alguém para a glória de Deus aqui. O Espírito Santo está arrumando a casa de alguém, aleluia. Está colocando a casa em ordem, aleluia. Está deixando as coisas no seu devido lugar, aleluia. Está dizendo, esta casa é minha, eu estou voltando, porque você abriu o coração e deixou eu agir na tua vida. Eu vou trabalhar na sua vida.
Oremacalabachura Mahaya. Eu sinto o Espírito de Deus arrumando a casa. Aleluia. Foi projetado para fazer uma grande obra. Agora, irmão, é triste quando a pessoa não valoriza o Espírito Santo. É muito triste quando a pessoa não dá valor ao Espírito Santo. Redobra atenção. Nós fomos visitar a casa de uma jovem há muito tempo atrás, que a mãe dela falava assim: pastor, depois que essa menina desviou, os espíritos malignos entraram nela de uma maneira que ela não apenas fumava, mas ela comia o cigarro. Ela comia, o diabo entrava nela e ela comia, irmão Marcelo, o cigarro. Ela comia, o demônio entrava nela. Porque o diabo é diferente do Espírito Santo. Enquanto o Espírito Santo, enquanto o Espírito Santo gosta das coisas arrumadas, limpa, cheirosa, o diabo gosta das coisas desarrumadas, cheirando mal, bagunçado e destruído. E eu vou entregar aqui, se alguém me processar, não tem problema, eu estou pregando a palavra. É por isso que aqui na igreja, quando o Espírito Santo desce, não chama ninguém de cavalo. Aqui é chamado de ovelha do aprisco de Jeová. Se eu fosse você, eu abria a boca e dava a maior glória a Deus que desce na igreja. Alabai, chorema. Cadê as ovelhas? Levante a mão, só as ovelhas. Aqui ninguém é cavalo do diabo, não. Você não tem poder aqui, não, Satanás. Sai! Você não tem lugar nesse terreno, nessa casa, nesse bairro. Sai! Aqui há poder no sangue de Jesus. Quem pode dar glória a Deus por essa palavra? Oremahacharabás. Oremandai choremanahaya. Eu estou sentindo a glória de Deus aqui nesse lugar. Amai chokamandúcia. Quando eu fui pregar na África, no ano de 2007, pastor Gideão Panzo, na época era missionário em Joanesburgo. Mas na época era missionário em Joanesburgo. Hoje é pastor presidente da Assembleia de Deus Ebenezer em Angola. Assumiu a presidência do pai quando passou para a eternidade. Ele estava me explicando mais ou menos como que os bruxos adquirem força para fazerem coisas terríveis na África. E ele me disse que eles têm que tomar o sangue coalhado de animais, que fica coalhando 7 dias. Enterrados, só com a cabeça para fora. E outras coisas que não convém dizer, porque você vomitaria. Algumas mulheres, para serem bruxas, são visitadas pelos demônios durante a noite. Eu não vou entrar em detalhe, porque aqui tem criança e tem adolescente. Não vou nem falar o que ele me disse. Como que as vidas aí no mundo são enganadas pelo diabo. E eu sei que enquanto eu estou pregando aqui, eu estou numa batalha espiritual. Mas Deus está me falando que os anjos do Senhor estão cercando esta igreja e protegendo esse lugar. Os anjos do Senhor, pastor Braz, está protegendo esse lugar. E ele falou para mim, alabaxúria, que os demônios tomam a vida daqueles macumbeiros. E eles pagam tanto preço para fazer aquilo. Bebe o sangue coalhado, pastor Henrique. E toma aquela coisa, quase morrem de tanto vomitar e ter desinteria. Mas passam aquele sofrimento para poder caminhar, irmãos. O corpo fica fechado. Existem feiticeiros que entram em reuniões e a pessoa não sabe que ele entrou. Porque o corpo fica fechado, é coisa terrível. Existem feiticeiros que o diabo cega a pessoa e a pessoa entra e vê o que está acontecendo e volta. Existem feiticeiros que encantam cobras nas regiões rurais da África. Encantam uma cobra e manda a cobra na porta da casa da pessoa para picar alguém. Eu tenho experiências terríveis que se fosse para mim contar eu até às 10 horas da noite. Mas ele falou para mim, pastor, nós estamos tranquilos, porque é apenas um crente de joelho dobrado quebra todo o poder das trevas para a glória de Deus.
Abachora mandarábia. Quantos querem se entregar ao Espírito Santo? Abra essa boca e fala língua estranha. Tem crente que fala que é batizado com o Espírito Santo, mas nunca fala em língua estranha na igreja. Tem crente que fala que é cheio do poder de Deus, mas ainda não deu glória a Deus. Você tem a maior riqueza, é a presença do Espírito de Deus. Alamai, choramanda, rachuramaia. Olha a glória de Deus aí na igreja, olha a glória de Deus. Ore marabai chora mandaraia. Vai dando lugar, vai deixando Deus te usar. Ora bacalabachura barraia. Ore mandore manai shui derrevia. Alabacai, vai dando lugar. Eu quero continuar pregando, mas Deus está falando. Eu estou operando maravilha. Tem vidas que estão sendo trabalhadas. Deus está falando comigo. Levante a tua mão que eu vou entregar uma palavra. Deus está falando para mim que o Espírito Santo está voltando para casa. O Espírito Santo está voltando para casa. Oremás. Alabai, toca. Olha aí, alabai. Seja renovado agora. Aonde houver uma mão levantada, seja renovado. Orabacai, seja renovado. Seja renovada. Ora, pastorino, Deus está operando maravilha. Deus está renovando a tua vida. É o agir pessoal do Espírito de Deus. Coloque-se em pé glorificando o nome de Jesus. Alamandarábia, vai dando glória, vai dando glória. Vai dando glória, vai dando glória, vai dando glória. Vai dando glória, vai dando glória, vai dando glória. Ora, Bacai, vai dando glória, vai dando glória, vai dando glória. Aleluia, aleluia, somos pentecostais, irmão. O dia que a Assembleia de Deus não puder mais falar língua estranha, tem que tirar a placa de Assembleia de Deus, escrever e acabou de. Foi-se a glória de Deus, mas ainda tem liberdade, Deus ainda está falando. Você ainda pode adorar. Aqui você não precisa beber sangue de bode, não precisa beber sangue de boi, não precisa beber sangue de cobra. Aqui o sangue de Jesus está na tua vida. Labacharamai, dá valor, alabanaia, orabacaia. Quem sente a presença de Deus aí pode glorificar a Ele. Alabachúria, toque na mão de alguém assim, dá um soquinho na mão de alguém, fala: seja renovado pelo Espírito de Deus. Fale isso agora. Orabacaia, fale para alguém, dá um toquinho na mão de alguém assim, dá um toquinho. Seja renovado, irmão Emerson. Seja renovado, pastor Henrique. Seja renovado, pastor Emerson. Pastor Lino, pastor Braz, obreiros, presbitério, igreja. Alabacura manda rachandarai. Olha Deus renovando, da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, olha Jesus renovando. Olha a menina sendo batizada com o Espírito Santo. Irmã Vânia, profetiza aí, irmã Vânia. Profetiza aí, irmã Vânia. Profetiza, entrega a mensagem para a tua sobrinha, entrega para ela. Jesus está guardando essa menina. Jesus tem obra na vida dessa menina. Pode entregar, é Deus que está fazendo. Malachora Maia, Alabarabacai, está voltando para casa. Ele está voltando para casa. Ele está adornando a casa, irmão Glauco. Está colocando as coisas no lugar. Está varrendo aquilo que Deus não se agrada. E está deixando a casa bonita, a casa arrumada, a casa no jeito. Olha a presença de Deus. Quem crê em visão, diga glória a Deus. Eu estou vendo uma labareda de fogo bem em cima da cabeça do irmão João, esposo da irmã Jane. Alabaca, irmão Zé Cadengue, vai lá e coloca a mão sobre a cabeça do irmão João. Estou vendo uma labareda de fogo na cabeça desse irmão. Aleluia. Tem irmão que fica assustado com visão, pelo amor de Deus, irmão. Fica assustado com visão. Jesus está renovando esse irmão aí agora, ou vai batizar com o Espírito Santo. Eu estou vendo uma labareda, irmão João, recebe. Olha aí. Olha aí, irmão, Jesus ainda batiza no culto de ensinamento. Olha aí, oh, meu Deus do céu, irmão, aleluia. Batiza Jesus, batiza irmão João. Batiza Jesus, batiza irmão João. Batiza Jesus, batiza o irmão João, Jesus. Eu estou pedindo, Jesus, batiza a tua igreja. Batiza os seus filhos em Araçatuba. Enche essa casa de glória. Uramarabachandarabahaya.
Orabacaia, Orebacai, irmão Itamar, seja abençoado, seja abençoado. Levanta as mãos, irmão Itamar, para o céu. Jesus está tocando na tua saúde. Receba aí a tua vitória, irmão Itamar. Receba aí a tua bênção. Alabachura, abacanda, arabahaia. Aleluia, um novo tempo está chegando. Um novo tempo está chegando. Desembanha a espada, homem. Charamaramahai, labarabacalabacheia. Ora bacalabachúria, aleluia, aleluia, aleluia. É um agir sobrenatural, aleluia. Meu Deus, meu Deus, eu preciso terminar o culto. Eu tenho que terminar o culto, mas há uma glória de Deus, há uma presença sobrenatural de Deus. Pode falar mistério, irmão João, pode falar, não tenha vergonha não. Isso, irmão Zé Cadengue, ajuda aí. Tem irmãos que ficam assustados, irmão Zé. Era normal isso alguns anos atrás. Era normal Jesus batizar assim, irmão. Não precisava nem vir para frente. E eu quero liberar uma palavra. Está voltando o tempo de avivamento para a casa de Deus. Oh meu Deus, batiza mesmo, Jesus. Batiza mesmo. Oh glória. As ações do Espírito Santo. Batiza, Jesus, batiza, meu Pai. Olha, meu Deus, aquela jovem ali, aquela adolescente, meu Deus. Oh, meu Deus. Oremahachandarábia. Oh, meu Deus. Oh, como eu queria que fosse um dia de sábado hoje para nós dar lugar, irmão. Como eu queria que fosse um dia de sábado. Mas nós estamos, irmãos, aleluia, no meio da semana. Mas quem está indo para a sua casa com a bênção, diga glória a Deus. Deus abençoe a sua vida, meu querido.